Já olhou para algum gadget moderno e pensou: quem diabos aprovou isto? Bem, prepare-se para ter sua mente explodida, porque hoje estamos desenterrando 33 invenções históricas tão espetacularmente equivocadas, tão genialmente bizarras, que fazem os projetos de garagem do seu tio esquisito parecerem golpes de gênio. Esqueça o progresso sensato. Estamos mergulhando de cabeça em um desfile de puro e inalterado "porque isso existia?". Prepare-se para algumas risadas sérias e algumas quedas de queixo genuínas. 1. Dando início ao nosso desfile de momentos históricos, de o que eles estavam pensando, vamos nos mover para a era da máquina de cinto vibratório. Imagine isto: você, preso a uma engenhoca pesada com um cinto de lona grosso enrolado nas suas partes mais balançantes. Então, acione um interruptor, e a máquina começa a sacudir, tremer e espancar você com vibrações implacáveis. A promessa? Derreter gordura, tonificar esses músculos, banir a celulite, tudo isso enquanto você apenas ficava lá, parecendo que estava fazendo um teste para uma máquina de misturar tinta. Essas coisas estavam por toda parte: academias, salões de beleza, até catálogos domésticos. As pessoas acreditavam genuinamente que podiam ser violentamente vibradas para entrar em forma. Era menos uma revolução fitness e mais um convite para ter seus órgãos internos reorganizados por uma peça de maquinaria excessivamente zelosa. A única coisa que queimava de forma confiável era a eletricidade e talvez sua dignidade. 2. Sabe o que os filmes realmente não tinham antigamente? Um bom e sólido cheiro de... bem, qualquer coisa que o diretor desejasse. Entra em cena o Smell-O-Vision e seu concorrente igualmente fragrante, o Aroma Rama, das ambiciosas décadas de 1950 e 60. O conceito era puro otimismo olfativo. Bombear aromas especialmente criados para o cinema em momentos-chave para realmente imergir a audiência. Um campo de flores na tela? Você recebe um buquê floral. Uma torta assando? O doce cheiro de canela. O problema? A tecnologia, como muitas vezes acontece, tinha outros planos. Os cheiros persistiam, misturavam-se em um pot-pourri profano, ou chegavam comicamente atrasados, fazendo as plateias cheirarem rosas enquanto assistiam a um acidente de carro. Imagine o cheiro de campo de batalha, misturando-se com o primeiro beijo. Era menos um aprimoramento e mais um assalto às narinas, provando que algumas experiências cinematográficas são melhor deixadas apenas para a visão e o som. A coisa toda simplesmente fedia. 3. Agora, para uma invenção que o fará ficar de queixo caído e depois querer abraçar seus filhos com mais força e agradecer aos padrões de segurança modernos. Da maravilhosamente maluca década de 1930, eu lhes apresento gaiolas de bebê. Sim, você ouviu corretamente. Estamos falando de gaiolas literais de arame, projetadas para serem aparafusadas na parte externa das janelas de apartamentos, para que os bebês pudessem receber sua dose diária de ar fresco da cidade, enquanto pendiam vários andares acima do concreto implacável. Porque, aparentemente, uma brisa suave misturada com fumaça de escapamento e a ameaça distante da gravidade era o auge da parentalidade. Comercializadas para urbanos com pouco espaço, essas engenhocas parecem algo que você usaria para arejar um animal de estimação particularmente problemático, não um bebê humano. A pessoa estremece só de pensar no que uma rajada de vento súbita ou um pombo excessivamente curioso poderia ter causado. Felizmente, essa solução parental de alta altitude e alta ansiedade acabou entrando em extinção. 4. Tem um prazo apertado? Achando difícil se concentrar com todas essas distrações? Bem, esqueça seus fones de ouvido com cancelamento de ruído, porque em 1925, Hugo Gernsback, o pai da ficção científica, lançou o capacete isolador. Isso não era uma viseira elegante e futurista. Ah, não. Era um capacete de metal colossal e aterrorizante, possivelmente forjado nos fogos da Montanha da Perdição.
que envolvia completamente sua cabeça. Prometia privação sensorial total com espessa insonorização e visão restrita a 2 pequenas fendas para os olhos direcionadas diretamente ao seu trabalho. Até vinha com seu próprio suprimento de oxigênio, porque aparentemente a pura intensidade do foco poderia fazer você esquecer funções corporais básicas como respirar. Você pareceria menos um trabalhador produtivo e mais um vilão de filme B, preparando-se para a dominação mundial. Ou talvez apenas um soldador muito confuso. Sem surpresa, a principal coisa da qual isolava as pessoas era sua dignidade. 5. Já fantasiou com seu próprio aparelho voador pessoal, planando majestosamente acima da plebe presa no trânsito? A década de 1950 tentou entregar isso com o Hiller VZ-1 Pawnee, ou, como é mais deliciosamente conhecido, a plataforma voadora. Imagine isto: você, em pé, heroicamente no topo do que é essencialmente um ventilador gigante, desprotegido, apontando para o chão. Controle? Alcançado, inclinando corajosamente seu corpo na direção desejada, como tentar guiar um potro selvagem que também é um soprador de folhas. Desenvolvido para os militares, a ideia era que um soldado pudesse simplesmente pular e flutuar graciosamente sobre os obstáculos. Gracioso não estava em seu vocabulário. Os pilotos pareciam estar engajados em uma rotina de dança interpretativa, de vida ou morte, apenas para evitar se tornar um dardo de jardim em rápida descida. Soava como um enxame de abelhas metálicas e furiosas gargarejando cascalho, e provavelmente dava a qualquer um infeliz o suficiente para estar debaixo dele, um corte de cabelo surpresa e uma súbita vontade de rezar. Os militares acabaram decidindo que 2 pés em terra firme não era uma opção tão ruim, afinal. 6. Você pensaria que um gênio certificado como Thomas Edison, o homem que praticamente inventou o mundo moderno, teria o toque de Midas, certo? Bem, segurem seus chapéus de concreto, porque nem toda ideia foi um momento de lâmpada. No início dos anos 1900, Edison ficou obcecado com a ideia de concreto. Não apenas para edifícios, mas para tudo. Ele imaginou casas inteiras moldadas a partir de um único molde, completas com móveis de concreto. Sim, você poderia ter uma elegante banheira de concreto, uma charmosa escada de concreto e até mesmo um delicioso piano de concreto para entreter seus convidados, supondo que eles não se importassem com o risco de indentações permanentes nas nádegas de seu sofá de concreto. O sonho era moradia barata e durável. A realidade? Os moldes eram astronomicamente caros. As casas eram úmidas, frias e tão personalizáveis quanto um tijolo. Bater o dedo do pé num poste de cama de concreto era provavelmente um evento diário e devastador. Foi uma ideia pesada que, felizmente, não se concretizou. 7. Certo, reúnam-se, cavalheiros, para uma história de higiene pessoal que deu horrivelmente, hilariamente errado no final do século XIX. Esqueçam suas sofisticadas lâminas de 5 gumes e loções pós-barba suaves. Preparem-se para a máquina de barbear em grupo. Por que barbear-se sozinho quando você pode participar de um ritual de remoção de pelos faciais sincronizado, potencialmente letal, com 11 de seus conhecidos mais próximos? A engenhoca supostamente envolvia homens sentados em círculo, queixos apoiados em suportes designados, enquanto um mecanismo central acionava uma série de lâminas ou escovas abrasivas. Um espirro, um soluço, um mecanismo ligeiramente desalinhado, e você está vendo uma cena de um filme de terror de baixo orçamento. Além das evidentes preocupações com higiene, compartilhar lâminas alguém? O puro potencial para erro catastrófico torna esta uma das invenções mais terrivelmente estúpidas da história. Graças a Deus pela segurança pessoal e pelos aparelhos de barbear individuais. 8. E agora, das mentes brilhantes da França por volta de 1932, uma invenção que corajosamente perguntou: por que ser bom em uma coisa em terra quando você pode ser espetacularmente desajeitado em 2 coisas, tanto em terra quanto na água?
Mesdames et messieurs, apresento o Cyclomer. Esta era uma bicicleta anfíbia, uma maravilha de ambição mal direcionada. Em terra firme, era uma bicicleta. Mas, acoplando suas duas rodas enormes, ocas e em forma de tambor, que funcionavam como flutuadores, de repente você estava pronto para pedalar pela Lagoa dos Patos local. Em teoria, de qualquer forma. Relatos sugerem que era como tentar andar em um hipopótamo particularmente teimoso em terra, graças aos flutuadores desajeitados. E na água? Ele se movia com a velocidade avassaladora de um caracol se recuperando de um almoço pesado, dirigido por um leme separado e igualmente desajeitado. Era o paradoxo de transporte definitivo, projetado para versatilidade, mas se destacando apenas por ser hilariamente impraticável em todos os ambientes concebíveis. 9. Aproximem-se, senhoras e senhores, e preparem-se para se maravilhar com uma proeza da engenharia do século XVIII que deixou perplexos reis, rainhas e até o próprio Napoleão Bonaparte. Falo do turco mecânico, um manequim em tamanho real de um turco, em trajes otomanos, sentado a um gabinete, pronto para jogar xadrez e vencer. Este não era um autômato desajeitado. O turco jogava com habilidade, estratégia e um talento para o dramático. Ele viajou pela Europa e América por décadas, uma sensação de sua época. Como funcionava? Mágica? IA inicial? Não. O grande segredo, revelado muito mais tarde, era que um mestre de xadrez humano estava inteligentemente escondido dentro do gabinete, apertado e engenhosamente projetado, puxando alavancas e fazendo os movimentos. Era menos uma maravilha tecnológica e mais a pegadinha mais elaborada e duradoura do mundo. Imagine o pobre coitado suando lá dentro, provavelmente xingando cada bispo e peão. Tudo em nome de uma grande ilusão. O maior robô jogador de xadrez era, na verdade, apenas um humano muito dedicado e muito apertado. 10. Você é um fumante sofisticado, digamos, no início do século XX. Você aprecia um bom cigarro. Mas o que acontece quando chove? Desastre. Seu precioso fumo fica encharcado. Sua credibilidade social desaba. O que um indivíduo elegante faria? Não tema, pois algum gênio, cujo nome está tristemente perdido nas brumas da história ridícula, inventou o guarda-chuva para piteira de cigarro. Este não era um guarda-chuva para você, oh não. Era um guarda-chuva minúsculo, em miniatura, que se prendia diretamente à sua piteira, protegendo apenas o cigarro aceso dos elementos cruéis e úmidos. Imagine só, um adulto protegendo diligentemente um único cigarro com um guarda-chuva comicamente pequeno, enquanto o resto dele fica encharcado. É um nível de dedicação aos vícios que é quase admirável, se não fosse tão totalmente descabido. A mera imagem disso em ação é suficiente para fazer você rir. Prioridades, pessoal. Prioridades. 11. Avancemos para os anos 1970. Uma era de cabelos volumosos e gafes de moda ainda maiores. Você passou horas desfiando, pulverizando e aperfeiçoando seu magnífico penteado Buffon ou estilo Farrah Fawcett. Agora é hora do banho. O horror! Como você protege seu penteado meticulosamente trabalhado dos estragos da água e do vapor? Apresentamos a touca de banho. Esta não era uma touca pequena e chique. Era um saco de plástico robusto e completo que envolvia toda a sua cabeça, apertando ao redor do seu pescoço, fazendo você parecer que estava se preparando para uma limpeza de resíduos perigosos ou prestes a ser lançado ao espaço de sua banheira. Prático? Talvez, se você não se importasse com a claustrofobia e a alta chance de sair parecendo um vegetal cozido no vapor. Elegante? Absolutamente não. Era o tipo de invenção que gritava: meu cabelo é mais importante do que minha capacidade de respirar livremente ou ver para onde estou indo. 12. Dirigir no início do século XX era um tanto perigoso. Os carros eram novos, os freios eram questionáveis e os pedestres, bem, eles tinham o hábito de atrapalhar.
Então, qual era a solução compassiva e consciente da segurança? O pegador de pedestres, claro. Fixados na frente dos automóveis, esses dispositivos eram essencialmente engenhocas gigantes, tipo pá, às vezes lembrando um grotesco para-choque de locomotiva, projetados para, gentilmente, recolher qualquer alma infeliz que se aventurasse no caminho do veículo. Imagine ser, gentilmente, recolhido por uma pá de metal em movimento. Os anúncios provavelmente diziam: reduz as fatalidades de pedestres, transformando-os em ornamentos de capô involuntários. É um testemunho da abordagem bastante brutal da época para a resolução de problemas. Felizmente, o foco eventualmente mudou para, você sabe, freios melhores e ensinar as pessoas a não brincarem de pique-carro com um Ford modelo T. 13. Antes das escovas de dente elétricas, antes mesmo das manuais com cerdas confiáveis, a higiene dental era um verdadeiro velho oeste de ideias estranhas. Apresentamos o polidor de dentes, um dispositivo bastante alarmante da era vitoriana, que frequentemente consistia em um cabo com uma cabeça rotativa, às vezes feita de couro, feltro ou até marfim, a qual você aplicava um pó dental. Alguns eram manuais, exigindo manuseio vigoroso ou fricção, enquanto outros até tinham mecanismos de relojoaria. Imagine dar corda na sua escova de dente como um soldadinho de brinquedo antes da batalha contra a placa. A eficácia era discutível e o potencial de abrasão gengival era provavelmente bem alto. Estava muito longe das vibrações suaves de hoje, mas parecendo usar uma ferramenta elétrica nos seus dentes brancos. Você certamente sentiria que tinha feito algo aos seus dentes, embora se foi bom seja outra questão inteiramente. 14. Hollywood, anos 1930. A era de ouro do glamour, onde a perfeição não era apenas desejada, era meticulosamente engenheirada. E como eles conseguiam isso? Com o micrômetro de beleza, claro. Inventado pelo próprio lendário Max Factor, esta aterrorizante gaiola de metal com aparência medieval era presa à cabeça de uma atriz. Ela apresentava uma complexa matriz de tiras de metal flexíveis e parafusos que podiam ser ajustados para medir cada contorno, cada curva, cada suposta imperfeição de seu rosto em frações de polegada. O objetivo? Identificar áreas que precisavam de correção com maquiagem para alcançar o rosto matematicamente perfeito. Parecia menos uma ferramenta de beleza e mais um dispositivo projetado para arrancar confissões ou recalibrar seu crânio. Imagine a pressão, sentado lá enquanto alguém literalmente quantifica suas imperfeições. É um lembrete nítido e ligeiramente aterrorizante de quão bizarra pode ser a busca pela beleza. 15. Preocupado com o crime de rua nos efervescentes anos 60? Cansado de vilões traiçoeiros tentando roubar sua bolsa? Bem, algumas mentes inventivas criaram a bolsa anti-assaltante, uma bolsa com uma atitude muito agressiva. Estas não eram suas bolsas comuns. Se um ladrão tentasse fugir com uma, ela contra-atacaria. Alguns modelos emitiriam nuvens de fumaça, outros pulverizariam tinta indelével, e alguns particularmente combativos tinham até uma corrente que saltaria e algemaria o ladrão em potencial à própria bolsa. Imagine a cena: um batedor de carteira surpreso, subitamente preso a uma bolsa fumegante e que jorrava tinta. Embora a ideia de um acessório de autodefesa seja divertida, as praticidades eram complicadas. Disparos acidentais em lugares lotados, manchar suas próprias roupas, ficar permanentemente preso às suas compras. Foi uma abordagem ousada, embora um pouco exagerada, para a segurança pessoal. 16. A eterna busca por traços faciais fofos. Em 1936, se você não fosse naturalmente abençoado com covinhas adoráveis, não precisava se desesperar. Você podia simplesmente comprar o criador de covinhas. Este charmoso dispositivo consistia em uma engenhoca de metal elástica que você usava no rosto. Tinha 2 pequenos botões ou almofadas que pressionavam firmemente suas bochechas,
supostamente incentivando a formação de covinhas por pura força de vontade e pressão constante. Os usuários eram instruídos a usá-lo por períodos prolongados. O resultado? Provavelmente bochechas doloridas, marcas temporárias e um profundo sentimento de decepção, em vez de um par de covinhas alegres. É um exemplo clássico da esperança triunfando sobre a realidade anatômica, e um lembrete de que algumas tendências de beleza são melhor deixadas na categoria "o que eles estavam pensando". Pode-se apenas imaginar as conversas. O que é isso no seu rosto? Ah, apenas meu dispositivo de tortura de bochechas, quero dizer, meu criador de covinhas. 17. A guerra é um inferno. E durante as eras das guerras mundiais, a ameaça de guerra química era terrivelmente real. Como proteger os mais vulneráveis, como bebês, de um inimigo tão invisível? Bem, você inventa o carrinho de bebê com máscara de gás. Este não era apenas um carrinho de bebê comum com um pouco de estofamento extra. Era um carrinho completamente vedado, muitas vezes semelhante a um caixão, completo com seu próprio sistema de filtragem de ar e uma janela de visualização que fazia o bebê parecer um pequeno astronauta perplexo em uma missão muito sombria. Alguns designs eram verdadeiramente pesadelos, lembrando algo saído de um filme de terror pós-apocalíptico. Embora nascido de uma necessidade genuína e desesperada de proteção, a visão dessas engenhocas é um lembrete arrepiante de tempos mais sombrios e dos esforços extremos a que as pessoas recorreram diante de ameaças inimagináveis. É uma invenção que encapsula perfeitamente o medo e a engenhosidade em um pacote muito estranho. 18. O sonho de um carro que também pode ser um barco é duradouro. Por que escolher entre terra e mar quando você pode ter ambos? Apresentamos o Amphicar, uma criação alemã dos anos 1960 que prometia exatamente isso. Parecia um carro ligeiramente em forma de banheira, e com o movimento de algumas alavancas, suas rodas meio que se retraíam e as hélices engajariam, transformando seu carro de uso diário em um barco muito lento. O problema era que ele não era um carro particularmente bom em terra, sendo propenso a vazamentos e não muito rápido, e não era um barco particularmente bom na água, sendo lento, pesado e, adivinhou, ainda propenso a vazamentos. Os proprietários frequentemente brincavam que era o carro mais rápido na água e o barco mais rápido em terra. Era um mestre do compromisso de todas as maneiras erradas. Uma novidade encantadoramente falha que, na maioria das vezes, apenas provava que tentar ser duas coisas ao mesmo tempo frequentemente significa que você não é muito bom em nenhuma delas. 19. Patins? Divertidos. Mas e se fossem mais rápidos e mais barulhentos e significativamente mais perigosos? Inventores do início do século XX, claramente movidos por um excesso de espírito aventureiro e um descaso pela integridade do tornozelo, decidiram prender pequenos motores a gasolina diretamente nos patins. Sim, patins motorizados. Imagine a cena. Você deslizando descontroladamente pela calçada com motores minúsculos e engasgando presos aos seus pés, tentando manter o equilíbrio, evitar pedestres e não incendiar suas calças. O controle era rudimentar, os freios eram um adendo, e o barulho deve ter sido terrível. Era menos um modo de transporte conveniente e mais um esporte radical para pessoas que achavam a patinação regular muito branda. Essas engenhocas eram um glorioso testemunho da busca incansável da humanidade em prender um motor em literalmente qualquer coisa que se move, ou não. 20. Muito antes dos fones de ouvido de RV se tornarem elegantes e relativamente comuns, a década de 1960 nos deu um vislumbre do futuro dos monitores vestíveis com o Televim. Estes não eram os seus óculos de realidade aumentada da moda. Pense mais em amarrar duas telas de televisão em miniatura e de baixa resolução diretamente aos seus globos oculares, alojadas em uma engenhoca volumosa e semelhante a um capacete que provavelmente pesava mais do que sua cabeça real. A promessa era uma experiência de televisão pessoal e imersiva.
a realidade era provavelmente fadiga ocular, uma dor de cabeça latejante e o medo constante de esbarrar em uma parede, porque sua visão periférica era agora uma memória embaçada. Foi um passo ambicioso, embora desajeitado, em direção a um tempo de tela mais pessoal, mas parecia profundamente desconfortável e provavelmente fazia com que o usuário parecesse um ciborgue de baixo orçamento, com um sério vício em TV. O futuro estava chegando, mas era pesado e dava dor de pescoço. 21. A Guerra Fria. Uma época de paranoia nuclear, abrigos antiaéreos e roupa íntima à prova de radiação. Sim, você leu certo. Em uma era onde a ameaça de aniquilação atômica pairava, algumas empresas empreendedoras, ou talvez oportunistas, decidiram comercializar roupas íntimas que alegavam oferecer proteção contra radiação nociva. Estes não eram suspensórios forrados com chumbo, veja bem. Frequentemente, eram apenas cuecas ou calcinhas de aparência comum, feitas com algum tecido ou forro especial que supostamente possuía propriedades de bloqueio de radiação. Funcionavam? Quase certamente não de forma significativa contra uma explosão nuclear real ou uma precipitação radioativa considerável. Era mais provável um placebo psicológico, um escudo frágil de tecido contra uma ameaça invisível e aterrorizante. É um exemplo bastante bizarro e pungente de como o medo pode alimentar alguns produtos de consumo verdadeiramente questionáveis. Porque quando as bombas caem, sua maior preocupação é definitivamente sua roupa íntima. 22. Cansado do trabalho manual envolvido em lavar o próprio cabelo? O mesmo acontecia com as pessoas na década de 1930, aparentemente, o que levou à invenção da máquina automática de lavar cabelo. Este não era um dispositivo de salão elegante, era uma engenhoca monstruosa, semelhante a um capacete, que parecia pertencer ao laboratório de um cientista louco. Você se sentava, esta cúpula maciça desceria sobre sua cabeça, e então uma série de bicos, esperançosamente, dispensaria água, shampoo e enxágue, enquanto talvez alguns dedos mecânicos aterrorizantes massageassem seu couro cabeludo. Ou talvez apenas jatos de alta pressão te atingissem. Os anúncios prometiam conveniência e uma limpeza completa. A realidade provavelmente envolvia muita água nos ouvidos, sabão nos olhos e uma sensação geral de estar preso dentro de um lava-rápido defeituoso para sua cabeça. Faz você apreciar a simplicidade elegante de uma garrafa de shampoo e suas próprias duas mãos. 23. A Era da Cavalaria, quando um cavalheiro sempre tirava o chapéu para uma dama. Mas e se você fosse esquecido? Ou seus braços estivessem cheios de, digamos, mais invenções falhas? Não tema. A máquina de tirar o chapéu automática estava aqui para salvar sua reputação. Este dispositivo engenhoso, ainda que um tanto super-engenheirado, era um mecanismo frequentemente oculto dentro do próprio chapéu ou conectado por um fio sutil, que levantaria automaticamente seu chapéu para você no momento apropriado. Talvez acionado por um aceno ou um pequeno gesto. Porque levantar o próprio chapéu manualmente era claramente um fardo insuportável. Imagine o potencial para falhas cômicas. Seu chapéu cumprimentando entusiasticamente cada poste de luz ou saudando vigorosamente um cachorro que passava. Foi uma tentativa de automatizar a etiqueta, o que geralmente é um sinal de que a própria etiqueta está em apuros. Uma solução verdadeiramente elegante para os preguiçosos incuráveis ou socialmente desajeitados. 24. Imagine uma festa cheia de fumaça no início a meados do século XX. O ar é tão denso que pode ser cortado com uma faca, seus olhos estão lacrimejando e você tem certeza de que acabou de inalar o cigarro inteiro de outra pessoa. Mas sair da conversa cintilante está fora de questão. O que um festeiro deve fazer? Ora, sacar seu reinalador pessoal e portátil para salas cheias de fumaça, é claro. Esses pequenos aparelhos, frequentemente parecendo uma máscara de gás em miniatura, ou um estranho snorkel de metal, foram projetados para permitir que você respirasse ar fresco, ou pelo menos
ar ligeiramente menos enfumaçado, sem realmente sair da sala. Você pareceria completamente ridículo, como um peixe fora d'água tentando desesperadamente filtrar o miasma. Mas ei, pelo menos você não perderia nenhuma fofoca suculenta. Foi uma solução peculiar para um problema que poderia ter sido resolvido simplesmente saindo por um momento. Mas onde está a graça nisso? 25. Óculos de sol são legais. Estores venezianos são funcionais para janelas. Então, naturalmente, alguém teve a ideia brilhante de combiná-los em os óculos de sol com estores venezianos. Sim, imagine estores pequenos e com ripas, exatamente como os das suas janelas, mas miniaturizados e presos a uma armação de óculos. A ideia era presumivelmente bloquear o sol, mas a execução significava que você estava essencialmente a olhar para o mundo através de uma série de fendas horizontais. Isso fornecia excelente proteção se o sol estivesse diretamente à sua frente e você não precisasse de ver mais nada, como, por exemplo, um autocarro a aproximar-se ou o passeio onde estava prestes a tropeçar. Na moda? Discutível. Prático? Altamente questionável. Eles ofereciam todo o estilo de um tratamento de janela e toda a visibilidade de espreitar por uma cerca. Um verdadeiro triunfo da forma sobre, bem, tudo o resto. 26. Para o fumador que achava que um cigarro de cada vez era simplesmente demasiado ineficiente, demasiado pedestre, existia o dispositivo para fumar em cadeia. Isto não era apenas uma elegante cigarreira. Isto era uma engenhoca, muitas vezes um cachimbo modificado ou um bizarro suporte de múltiplos bicos, que permitia ao utilizador fumar múltiplos cigarros simultaneamente. Por que saborear um quando se pode inalar os fumos de 5, 10 ou até mesmo um maço inteiro de uma vez? Imagine alguém a caminhar pela rua parecendo uma chaminé humana, a soprar fumo de um buquê de tabaco em chamas. Era a declaração máxima para o entusiasta de nicotina verdadeiramente comprometido, um monumento ao excesso e provavelmente uma corrida rápida para um acesso de tosse de proporções épicas. Os avisos de saúde claramente ainda não tinham ganho força quando este brinquedo foi concebido. 27. A década de 1950 foi uma época de otimismo ilimitado em relação à energia atômica. Iria alimentar as nossas cidades, as nossas casas e, naturalmente, os nossos carros. Apresentamos o Ford Nucleon, um carro-conceito que era verdadeiramente um produto da sua época. Este não era um híbrido. Este era um automóvel totalmente movido à energia nuclear. A ideia era que um pequeno reator nuclear autônomo, localizado na bagageira, proporcionaria anos de condução sem emissões com uma única carga de urânio. O que poderia correr mal ao ter um reator de Chernobyl em miniatura a poucos metros da sua retaguarda, separado por apenas uma fina camada de blindagem, esperançosamente muito forte? Pequenos acidentes em estacionamentos teriam assumido um nível totalmente novo de potencial catastrófico. Embora nunca tenha ido além da fase de conceito, felizmente, o Ford Nucleon permanece um testemunho maravilhosamente absurdo da exuberância da era atômica e um aterrorizante e se. 28. Precisa de transportar carga pesada sobre um terreno incrivelmente acidentado, onde as estradas são meramente uma sugestão? Esqueça as rodas, você precisa de pernas. Na década de 1960, a General Electric revelou o caminhão andante, oficialmente conhecido como Máquina Antropomórfica Cibernética. Este gigante de 4 pernas e 3.000 libras parecia algo saído diretamente de Star Wars, o primo menos glamouroso de um andador AT-ST. O operador sentava-se lá dentro, controlando as pernas com movimentos das mãos e dos pés que imitavam a caminhada. Foi um feito incrível de engenharia. O problema? Era dolorosamente lento, atingindo no máximo uns vertiginosos 5 milhas por hora, incrivelmente complexo de operar e gastava combustível como se não houvesse amanhã.
embora pudesse passar por cima de obstáculos, provou principalmente que, por vezes, usar rodas é uma ideia muito mais simples. Foi um fracasso gigante, pesado e fascinante. 29. Na busca interminável por um sono melhor, a humanidade tentou algumas coisas verdadeiramente bizarras. Considere os dispositivos anti-ressono do final do século XIX e início do século XX. Estes não eram discretas tiras nasais. Estamos a falar de elaboradas engenhocas de correias, fivelas e apoios para o queixo, concebidas para fechar fisicamente a sua mandíbula ou contorcer a sua cabeça numa posição considerada à prova de ressono. Alguns pareciam assaimes medievais, outros como arreios complexos para um cavalo muito pequeno. Imagine tentar ter uma noite de sono confortável, enquanto está amarrado como um peru de ação de graças. A única coisa que provavelmente garantiam era um pescoço rígido, uma mandíbula dorida e um parceiro que ainda estava acordado, seja pelos seus resmungos residuais ou por rir silenciosamente do seu ridículo capacete. Bons sonhos provavelmente não estavam incluídos. 30. Moda e segurança. Dois conceitos que nem sempre andam de mãos dadas, especialmente na década de 1920. Exemplo: a blusa colete salva-vidas inflável. Esta era uma blusa aparentemente comum, talvez até elegante, que escondia um segredo. Numa emergência, digamos o seu luxuoso transatlântico decide fazer-se passar por um submarino, você poderia ativar um mecanismo e partes da blusa inflariam, transformando-a num colete salva-vidas improvisado. Imagine a cena num jantar elegante a bordo de um navio. Oh, céus, estamos a afundar! Com licença, enquanto os meus ombros triplicam de tamanho subitamente. Embora a ideia de equipamento de segurança incorporado seja louvável, a execução era provavelmente um pouco surpreendente e não exatamente favorável a uma silhueta elegante. Era uma declaração de moda que gritava: estou preparado para o pior e não tenho medo de parecer ligeiramente ridículo no processo. 31. Surfar é legal, mas e se você mora a quilômetros do oceano? Ou as ondas estão, totalmente planas, cara? As primeiras tentativas de superar esse problema levaram à máquina de surf artificial, ou as primeiras piscinas de ondas. Esqueça os tubos perfeitamente esculpidos que você vê hoje. Estamos falando de gigantescas banheiras de concreto, onde a maquinaria tentava desesperadamente criar algo que se parecesse com uma onda surfável. Na maioria das vezes, essas ondas eram ou ondinhas patéticas que não desafiariam um patinho de borracha, ou impulsos de água imprevisíveis e aos trancos que pareciam mais interessados em derrubá-lo violentamente do que proporcionar uma descida suave. A tecnologia de ondas inicial era um experimento caótico, muitas vezes perigoso, que provavelmente resultou em mais mergulhos desconcertados e egos feridos do que em sessões de surf épicas. Foi uma nobre busca por emoção no interior que frequentemente terminava em um baque molhado e anticlimático. 32. Certo, imagine isto. Você está em um jantar elegante na era vitoriana e a conversa está animada. Mas, ó céus, você deixou cair o seu garfo. Abaixar-se é tão deselegante. E se o seu espartilho estiver apertado demais? Não tema, pois as pinças de alcance para inválidos e pessoas corpulentas estavam aqui para salvar o dia. Estas não eram as suas pinças de cozinha comuns. Eram frequentemente pegadores ornamentados, de cabo longo, às vezes com mola, projetados para permitir que se pegasse itens caídos sem o ato indigno de se curvar. Embora comercializadas para aqueles com mobilidade limitada ou um físico mais robusto, só se pode imaginar o barulho e o potencial de derrubar taças de vinho enquanto as pessoas manuseavam esses apêndices metálicos pela mesa de jantar. Era a elegância alcançada por controle remoto, uma maneira verdadeiramente digna de evitar o exercício. 33. O calor do verão te derrubou? Sentindo-se um pouco corado? Por que não prender uma unidade de ar-condicionado em miniatura diretamente na sua cabeça?
O chapéu de ar-condicionado pessoal foi uma tentativa de levar o controle climático localizado ao seu crânio. Essas maravilhas da engenharia, questionável, frequentemente envolviam um chapéu volumoso com um ventilador embutido, às vezes alimentado por baterias, às vezes até com um pequeno sistema de resfriamento à base de freon, que provavelmente gotejava condensação pelo seu pescoço. Você pareceria um personagem de um filme de ficção científica de baixo orçamento, com uma engenhoca zumbindo, possivelmente barulhenta, empoleirada precariamente na sua cabeça. Funcionava? Talvez um pouco. Fez você parecer totalmente bizarro? Com certeza. Foi o sacrifício de moda definitivo por uma testa ligeiramente mais fresca, provando que, quando se trata de combater o calor, algumas pessoas tentarão literalmente qualquer coisa. E aí está. A prova de que, às vezes, as ideias mais brilhantes da humanidade são apenas genialmente ruins. Esses fracassos históricos são um lembrete hilário de que o progresso nem sempre é bonito. Agora, a verdadeira questão. Se você tivesse que usar uma dessas invenções desastrosas diariamente por um ano inteiro, qual seria o seu inferno pessoal e por quê? Deixe sua escolha de tortura abaixo. Não se esqueça de aniquilar o botão de curtir e se inscrever para mais da Ilha Terra Histórico.